chegando. Olá, sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde. Toda quinta-feira, gente, meio-dia, Live a Terapeuta Responde, que você pode enviar sua pergunta aqui para a Dani. As perguntas são enviadas previamente, tá bem? Para não expor, principalmente como é o assunto de hoje, que vai ser um pouquinho delicado, né? Enfim, vamos lá, Dani? Vamos. Bom dia, gente. dia, Regi. Ok. Aí lembra, galera, a gente tem antes da gente começar, a gente tem um grupo de meditação gratuito que acontece todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então, quem quiser participar, depois manda mensagem lá para mim ou para Dani falando que quer participar, que a gente envia o link para você entrar no grupo. Foi? Ok. Gente, Live a Terapeuta Responde. Eu separei aqui as perguntas enviadas por uma seguidora. Vou dar uma lidinha aqui. A primeira pergunta dela é assim: é errado querer se afastar de pai e mãe? Eu me sinto culpada. E aí depois ela coloca que sofreu o abuso do pai e durante a relação íntima tem flash desses abusos. E diz que sente o abuso emocional do marido, que diz que isso é uma desculpa para não ter intimidade. Vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Olha só. Quando uma pessoa começa a aprender a andar a cavalo, se ela cair, muito provavelmente o treinador vai dizer: sobe de novo. Imediatamente sobe no cavalo. Por que ele faz isso? Porque se você não fizer isso imediatamente, muito provavelmente você nunca mais sobe num cavalo. Por quê? Você lidar com o medo é uma coisa. Você lidar com a dor é uma coisa. Mas você lidar com todas as alucinações mentais que acontecem se você não lidar com o medo e com a dor, é uma história muito mais complicada. E, infelizmente, isso é o que tem sido ensinado para todos nós. Quando uma situação que é absolutamente violenta, desrespeitosa, agressiva acontece, o ideal seria a parada em seguida para lidar com toda a desestruturação que essa situação trouxe. E o que a gente aprende? Congela, reprime e vai adiante. O problema é que o nosso sistema ele trabalha em vários níveis. E o corpo ele está sempre conspirando para a cura. Então, por exemplo, volta aquela coisa, eu tento usar exemplos materiais para ficar mais fácil de compreender. Eu quebrei o braço, eu estou com o braço quebrado, eu estou com dor. O que a gente aprendeu a fazer? Ignora, continua, vai adiante. O tempo cura. Se você para, meu braço quebrou, eu vou tomar as providências necessárias, inclusive, de repente, tendo que passar no médico que vai colocar ele no lugar, que é uma dor absurda, mas, por outro lado, eu entro no processo da cura e volto a ter uma vida normal, ou eu vou ter que lidar com esse braço quebrado, com todas as limitações que traz, com toda a dor que traz, e com toda a mudança da minha leitura em relação à vida. Eu não vou ver como um fato isolado. Eu caí, me machuquei e me curei. Não, eu vou ver assim, eu caí, eu me machuquei, eu continuo em dor, a vida é má. Porque tudo que acontece me leva para a dor. A nível físico, quando eu trago esse exemplo, fica óbvio. Isso é uma escolha não construtiva. Mas a gente faz isso a nível emocional sem perceber. O problema não são os eventos que acontecem. O problema é como a gente responde a esses eventos. Quando uma
carga absurdamente exagerada, despenca em cima de qualquer indivíduo, e aqui eu nem vou colocar só uma coisa de infância, não, porque isso acontece em qualquer idade. Quando você, de repente, se dá de cara com um medo real da morte, com a sensação de desvalorização, de desrespeito, de impotência, é natural que o sistema entre em choque, porque você precisa anestesiar para poder ter alguma chance de sobreviver. Só que isso tem que ser um momento e não um estado que vai começar a determinar todos os outros eventos da sua vida pela leitura errônea que você vai fazer. Porque como o sistema conspira para a saúde, se esse lugar for mantido, o que acontece? Você vai começar a buscar situações que te levem para o mesmo exagero emocional. Então, tipo assim, é muito comum você ter uma pessoa que, por exemplo, tem um pai violento, sofre desesperadamente na infância e, de repente, quando se casa com um homem violento. Por que isso? Porque, na verdade, o sistema sabe. Eu preciso enfrentar essa emoção para poder curar o meu sistema. Hoje de manhã, a gente estava conversando, eu e a Ana, e eu falei, gente, o ser humano carrega a bênção e a maldição o tempo todo. As situações vêm e elas trazem as duas pontas. A vida é polaridade. Como é que você faz para sair disso? Ok, houve um momento na minha vida onde algo se partiu dentro de mim. Eu tenho que reconhecer e validar isso. E não é, que aí já vem aquela história, de novo, a gente vai para o extremo oposto, né? Ao invés de você chegar e olhar para isso com carinho, no mínimo, você já começa a ir para aquela coisa, eu tenho que fazer, eu tenho que mudar, eu tenho que vencer, eu tenho que enfrentar, eu tenho que não sei o que. Não, gente, pensa bem, se você quebrou, o primeiro passo é ser amorosa com você. Como é que você começa a ser amorosa com você? Dando conta que o mal está em quem impõe o mal a outra pessoa, não em quem recebe. Normalmente, quando tem uma situação de abuso, a pessoa abusada se sente culpada. Você pode ser um traste, mas se alguém te ataca, aqui eu estou escolhendo termos por motivos óbvios, né, para não cair a live, se alguém te ataca, o mal está vindo dessa pessoa, mesmo que você seja um traste. O que você é não invalida a violência colocada em você. E violência está no outro que atacou você. Porque quando eu estou falando de abuso, eu estou falando da não possibilidade de uma resposta à altura. Então, a primeira coisa é perceber, independente do que eu fiz, isto não é minha culpa. Quando eu dou conta, isso não é minha culpa, é natural que eu vá dar de cara com duas possibilidades. Ou uma dor profunda, ou um ódio visceral. E aí é aquela coisa, ok sentir isso. Você vai sentir isso na meditação. Você vai sentir isso na tua sessão de terapia. Você vai sentir isso dentro da sua casa com você. Não é uma coisa que peça ação. Isso é uma outra coisa que a gente tem que começar a olhar. A cura, ela não pode estar enganchada na presença do outro. Ela tem que independer do outro. Fala. Só que eu ia só te interrompendo para continuar nessa linha. Essa mesma seguidora que mandou essa pergunta falou que já falaram para ela que ela tem que confrontar o pai. E ela falou que nem pensar. Nem pensar mesmo. Assim, eu acho, pode até acontecer no futuro longínquo que a situação aconteça de vocês conversarem a respeito disso.
Mas isso só vai ser construtivo e produtivo se você sair desse estado congelado e entrar no estado de consciência elevada. Bom, a primeira coisa é validar os sentimentos. Então, aquilo, eu tenho ódio do que aconteceu comigo. Vou bater travesseiro, vou morder toalha, vou pegar, escrever desesperadamente, colocando tudo que eu gostaria de dizer no papel, depois jogando fogo. Com cuidado, tá, gente? Para ninguém dar incêndio em casa. Então, arruma um lugar tranquilo para fazer isso, ou se não, só corta e joga fora, dá no mesmo. Mas, enfim, você vai começar a encontrar lugares onde você possa se expressar com segurança. A mesma coisa no caso da dor. Porque quando passa a dor de como você fez isso comigo, ou melhor, como passa a raiva, né, de como você se deu o direito de fazer isso comigo, depois vem a dor. Você tinha que ter me protegido. E isso também precisa ser curado. Que quando você passa por toda essa gama emocional, você vai entrar num lugar onde você percebe que essa pessoa, na verdade, mostrou o estado de inconsciência que ela se encontrava. E nesse momento, você começa a ter a possibilidade de perdoar. Agora, olha só, perdoar não é esquecer. Perdoar é perceber o momento onde você pode lembrar dessa situação sem a carga emocional que te envenenava. Perdoar é ter a compreensão que foi um evento superado. E aí vem aquela história. Tá legal afastar dos meus pais? Gente, olha só. Tem um negócio que eu aprendi na vida, que na maior parte das pessoas que eu acho que eu já partilhei, elas pensam que eu sou maluca. Tudo bem, eu posso até ser. Mas olha só, você pode amar de paixão uma pessoa e ainda assim não gostar dela. Ah, por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo, a gente tem, por exemplo, eu amo meu pai porque me deu a vida. Mas se meu pai é um cara insuportável, eu não gosto de estar com ele. Eu desejo todo bem para ele. Mas ele me faz profundamente mal. O afastamento nesse sentido é respeito. Eu aceito que ele é um traste, mas eu aceito também que eu não preciso conviver com ele. Isso não quer dizer que eu não vá estar disponível caso a vida exija que eu de repente dê uma atenção, que de repente, né, eu socorra de alguma forma, que a gente se encontre em alguns eventos. Mas esse afastamento faz parte do processo da cura, inclusive para dar espaço à pessoa a arcar com as consequências da escolha que ele faz em se manter na inconsciência. Só observa que afastamento eu estou falando em termos de respeito à tua essência. Não fuga. Se você não faz isso com consciência, você pode morar, sei lá, no Alasca, e ele vai continuar dominando a sua vida. É uma coisa, é um momento onde você precisa ter muita clareza. E a clareza ela não acontece se você não fizer esse mergulho. Houve uma invasão, houve um ato agressivo, houve uma desestruturação da tua integridade. E isso precisa ser processado. Processar significa ver o que é real. E respeitar isso. Quanto à história da invasão em termos da cobrança do marido, o que eu posso dizer, assim, quando eu ouvi, ele tem razão. Eu não sei se ele está vindo num espaço de invasão, mas quando ele fala, você tem medo da intimidade, ele está certo. Porque o problema de não ter curado a dor e a raiva é que o nosso coração fecha. E intimidade depende de um coração aberto. Então, eu não sei se ele está vindo com cobrança, se ele está vindo de uma forma agressiva, isso aí é uma coisa que eu não tenho como valorar. Mas o que eu posso dizer, a coisa em si,
Faz sentido. E esse é o grande problema desse tipo de situação. A gente fica focado no de fora, em como reagir, em como, né, punir, em como cobrar, em como não sei o quê, quando na verdade a cura está em parar de fazer isso tudo e perceber o que eu preciso fazer para reconectar com o meu coração, para voltar a confiar, para lembrar que para uma pessoa ruim existem centenas de boas, ou pelo menos com níveis de consciência mais elevados. É um processo que requer muita atenção, muita paciência, muito respeito, muito carinho, porque é um lugar muito doído. É como se você estivesse tratando de um recém-nascido. Todas essas coisas que trazem pressão, você tem que fazer, você tem que mudar, você tem que... Gente, abre mão desse troço, isso só vai piorar. No momento em que eu estou totalmente machucada, a primeira coisa a fazer é parar e me resguardar. É me dar tempo para digerir. É buscar coisas que fortaleçam o sistema. E de cadinho em cadinho, você vai dissolvendo esse emaranhado. E isso é uma coisa... Cara, ter cuidado com palavra é um negócio que dá um cansaço. Quando se trata de intimidade, todo cuidado é pouco. Por quê? Porque essa é a área onde nós guardamos as nossas feridas mais profundas. E vamos cair no lugar do que eu estava falando na terça-feira. Muitas pessoas pensam que isso vai cair na área de maturidade hormonal, para não dizer a palavra. Não. Esse setor tem a ver com reconhecimento de essência. E a gente não teve a essência reconhecida. Você vai confrontar isso de uma maneira mais efetiva no momento em que você se torna adulto e entra num estágio de ter que se mostrar de uma maneira mais intensa. Mas, independente disso, essa região, essa área da nossa vida é complicada porque a gente não tem a sensação que é o suficiente. Que a gente pode ser vista sem ser abandonada. Que a gente pode realmente abrir e mostrar sem ter a sensação que o outro teve uma desilusão com isso. Essa insegurança que está no nosso centro mais profundo, ela vai aparecer em N lugares. Aparece mais forte quando você tem que enfrentar um relacionamento mais íntimo. Mas ela está lá, sabotando todas as áreas. Então é uma coisa que tem que ser olhada com muita atenção. Porque, na verdade, é uma ferida muito profunda, muito doída. Vai lá na fonte. É legal que essa pessoa tenha tido a coragem de questionar isso, porque já mostra que ela está pronta para fazer o caminho de retorno. Mas o caminho de retorno não acontece se você não se permite realmente entrar em contato com o estrago que foi feito. E cuidar dele com carinho. Diga, Ana. Não, estou só ouvindo. Tem mais uma pergunta que outra pessoa mandou. Pode já? Ok, a que mandou hoje mais cedo foi... Ela me mandou mensagem falando: Ana, eu não estou muito bem hoje. Falou: não, hoje não está sendo um dia muito bom. Foram essas palavras exatas. Aí eu perguntei para ela: qual a emoção? Ela falou: medo. Eu estou indo viajar e estou com medo. Não sei que tipo de viagem é. E eu falei para ela: tá ok, não tá tudo bem? Sentir medo faz parte. Respira. E pelo visto ela não sentiu um medo que congela, né? Porque ela estava no movimento de ir para algum lugar. Enfim, é isso. Gente, é aquela história. A gente julga o tempo todo. Eu tenho 200 anos de estrada rodada, sabe? Eu medito com uma frequência absurda. É raro o dia que eu não medito. Isso há não sei quantos anos. Eu ainda tenho medo. A Ana tem medo.
Tem horas que eu tenho, assim, tem dias que eu ainda acordo e digo, ai, meu Deus do céu. Fala sério. Porque eu sou humana. O problema não é sentir. O problema é perceber o que o sentimento está querendo demonstrar. É lidar com ele. Então, ok, eu estou com medo, porque eu tenho que viajar. Então, eu tenho que viajar tomando todas as providências necessárias para investir nas coisas que me ajudam a caminhar no medo, incluindo usar o próprio medo, que te mantém mais atenta, para perceber os gatilhos. O que é isso que me desequilibra? Por que de repente eu saí, né, do conforto do meu lar para algum lugar me dá tanto receio? Como é que eu estou olhando para a vida? Volta àquela história, é o que eu estava falando. Se você tem uma emoção que está lá escondida, ela vai estar emitindo o tempo todo. Então, em vez de olhar para um movimento de viagem como aventura, como expansão, como possibilidade de crescimento, eu olho como ameaça. Eu olho como desenraizamento. Por quê? Porque lá atrás tem um medo dizendo, olha, lembra aquela vez aconteceu isso assim. Só que você não vê isso, mas ele está ali, mandando. Porque o sistema busca a cura. E a cura significa o enfrentamento amoroso das tuas emoções reprimidas. É aquela história, esvazia a xícara para dar espaço. Se a xícara está cheia, qualquer pingo vira tsunami. E isso as pessoas precisam entender. Gente, o problema não é reprimir a emoção. O problema é entender que a emoção vem como um recado para você se reestruturar, usando todas as ferramentas que você tem, seja racional, seja física, seja a respiração, seja sei lá o quê. É assim que a gente se mantém humano, e não fechando. Não adianta, se você se fecha, o negócio vai ficar muito esquerdo, porque você não deixa a luz entrar. Então tudo vai ficando enorme. E é engraçado a história da vítima, né? A gente aprendeu tantos ganhos com a história de ser vítima e não entendeu que acreditar nisso alimenta a violência. Porque a vítima, ela se coloca num lugar de impotência. Ah, isso aconteceu a mim. Eu não posso fazer nada. Nesse lugar, o mal ganha. Isso aconteceu a mim. E eu vou passar por isso. E eu sobrevivi. E eu vou me tornar melhor por causa disso. E eu jamais vou ser um monstro que fará isso com outra pessoa. Eu ganhei. Eu sofri. Pão que o diabo amassou. Mas me tornei uma pessoa melhor. E assim o bem vence. Quando você fica nesse lugar de vítima, não. Porque, na verdade, você continua dando energia para o violento. É que nem a história da fake news. A gente tem que começar a entender que a vida, assim como um bem, é a ação consciente. É a ação que te mantém aberta. É a ação que te mantém responsável pelo teu processo. Que, aliás, ontem eu estava lendo um livro e eu falei, gente, tem uns caras que escrevem histórias que são geniais. E essa história me marcou muito. Que eu falei, gente, é isso. O cara fala assim, tem um reino que o rei estava para morrer. E o filho dele tinha voltado lá dos estudos superiores, isso, aquilo, e era formado em artes marciais, era formado em economia, era formado em tudo que tinha troço. E chegou para suceder o rei, que estava morrendo. Mas o rei chega para ele e fala, olha, você não está pronto. Você vai lá para o mestre tal, que foi o meu mestre, e você tem que aprender como usar uma espada. Eu não vou conseguir morrer em paz enquanto você não tiver a mestria da espada. E ele, como filho obediente e amoroso, foi lá para o mestre, explicou a história, falou só que eu preciso que seja rápido, porque o meu pai está falecendo. Ele não tem muito tempo. E o mestre virou e falou, olha, o tempo vai depender da sua entrega e do seu empenho.
Eu não tenho como dizer quanto tempo você vai levar para aprender o que tem que aprender. Tem gente que leva um mês, tem gente que leva 30 anos. O que eu posso fazer é realmente investir o máximo que eu puder, porque eu também estou velho, também não tenho muito tempo. Mas, na verdade, a responsabilidade cai em você. E ele fala, tudo bem, o que a gente vai fazer? Ele falou, olha, basicamente é o seguinte, você não precisa fazer nada, além de coisas corriqueiras, tipo lavar louça, arrumar a casa, não sei o quê. Só que o primeiro estágio desse treinamento é o seguinte, independente do que você está fazendo, eu vou passar esse mês tentando dar com bastão de madeira em você, bater em você com bastão de madeira. E você vai ter que arrumar um jeito de evitar. E ele conta, olha, no primeiro mês apanhei todos os dias. Eu não conseguia ouvir ele chegando, eu não conseguia perceber a presença dele. Enfim, eu estava exausto, eu estava cansado, porque eu tentava dormir do lado direito, doía, porque eu tinha apanhado. Aí tentava do outro também não dá, porque doía. Foi um horror. Só que eu comecei a perceber que, como eu não queria mais ficar nisso, eu comecei a me tornar mais atento. Então, eu comecei a perceber, inclusive, o som do passo longínquo dele. Coisa que eu não conseguia ouvir antes. E assim eles entraram no segundo estágio. E no segundo estágio, o cara não conseguiu mais bater nele porque ele sentia. E ele começou a perceber que o que tinha começado como um processo doído tinha começado a trazer para ele uma consciência prazerosa, que ele estava começando a ter tanto prazer de estar na vida, que ele já não tinha mais vontade que o treinamento terminasse. Aí, bom, terminou o segundo mês, o cara falou, olha, realmente, você está de parabéns, eu não consegui, mas agora nós vamos para o treinamento real. E o treinamento real é eu vou usar a espada. Então, você tem que evitar, porque eu vou entrar com a espada. E aí ele falou, gente, é o seguinte, quando eu me lembrei das vezes que ele me bateu com a madeira, né, enfim, o troço lá, ele não vinha com parcimônia. Se eu marcar bobeira, ele vai me matar. Porque como espada, realmente eu tô frito. E assim ele supera o terceiro mês e consegue realmente se considerar, enfim, se reconhecer como o mestre da espada, porque o cara nunca conseguiu chegar perto dele. Mas o mais legal é ele colocando no final. Agora eu entendo. Não importa o que aconteça, importa a forma como você usa. A espada ela pode ser fatal se você não tem consciência, assim como a vida. E de repente, essa história toda é para voltar sempre para o mesmo lugar. A vida vai acontecer a todo mundo, de maneira às vezes intensa, de maneira amorosa, de maneira agressiva, de maneira surpreendente, vai nos quebrar um monte de vezes, vai fazer ferir, doer, e ao mesmo tempo vai trazer o êxtase. O processo de crescimento é exatamente você buscar expandir a consciência. E para expandir a consciência, você tem que reconhecer o que acontece dentro de você, para poder esvaziar e curar e se abrir para a vida. É aquilo, a gente fica tão focada com um buraco que não percebe o caminho. A gente fica tão focada no que aconteceu há 10 anos atrás que não percebe quanto a vida está querendo chegar a gente, mas a gente não enxerga porque está olhando para trás. Chega uma hora que você tem que pegar, ok, tem uma coisa me prendendo aqui atrás, então eu vou ter que parar e desfazer esse nó. Porque senão eu continuo vítima. E se eu continuar vítima, eu continuo acreditando que outras pessoas são mais fortes do que eu. E nesse lugar, eu não consigo ter a alegria de viver. Quanto mais consciência você tem, mais força você tem, mais sensação de valor, mais compreensão, mais empatia, mais liberdade. E aí é aquilo, quando você se torna absolutamente responsável pela sua própria vida, quando você entende isso, o que explode? Amor. E isso é uma coisa, gente, que eu poderia desdobrar aí um monte de coisa. Mas para te dizer a verdade, hoje eu tô com preguiça. Então, basicamente é o seguinte, experimentem. Assumam a
responsabilidade, se reconheçam as verdades internas. Esse encontro com você mesmo abre... Eu não sei nem como escolher as palavras para dizer isso. É como se você se apaixonasse por você. Não tem como você não se apaixonar por você, porque você compreende o processo. Você compreende todos os desafios, todos os machucados, todas as inseguranças. Você percebe o caminho que você teve que fazer para chegar aqui e a força implícita dentro disso. Você vai perceber que nos momentos onde tudo estava muito escuro, onde você de repente ia perder as esperanças, de alguma maneira a vida interferiu. Uma gota de amor veio, uma centelha de luz veio, e de repente você começa a olhar e dizer, gente, mesmo quando eu estive só, de alguma forma, algo aconteceu. Que algo é esse? Você começa a ver quantos presentes estão aí. Porque aquilo a gente passou o tempo todo olhando para a escuridão. Num determinado momento, você sai de casa e entra lá fora, num dia de sol, você fica meio cega, você acha tudo meio esquisito. Mas daqui a pouco você olha, você vê abelha, você vê flor, você vê criança, você vê adulto, você vê... Isso acontece a nível interno. Mas para isso, você tem que parar e olhar. Se encontre com você para se curar e florescer. E não importa o que aconteceu na sua vida, porque todo tipo de pessoa é capaz de chegar nesse lugar dessa explosão. É isso. Algumas pessoas acham super estranho. Eu falo isso para poucas pessoas, porque não é um assunto que entra na rotina, né? Mas, eventualmente, quando você está nesse espaço, que é o espaço que a conexão com o coração, que a meditação traz, é esse espaço. E quando eu falo da meditação, eu falo da meditação ativa, tá? Porque ela usa o corpo para você sentir realmente. E quando você está nesse espaço de conexão com o coração, de vez em quando me acontece de um dia qualquer, sem acontecer nada extraordinário, nem para o bem ou para o mal, eu sentar e chorar. Gente, isso tá... Que bom que eu tô sentindo o que eu tô sentindo. E eu tô tentando colocar aqui em palavras, é muito difícil, porque a palavra, ela não traduz, mas o choro simplesmente transborda quando o coração tá cheio. Busque esse espaço porque ele vale a pena. Ele vale, como eu falo aqui, não raro, cada gota de tempo, dinheiro, lágrimas e suor que você colocou no seu processo. Vale cada centavo, vale cada gota, vale cada segundo. Bom, E aquilo, acho que hoje... a gente tem que lembrar que o ser humano é maior do que qualquer erro que pode ser cometido por ele ou cometido em cima dele. A gente tem uma capacidade de reformular, refazer, recriar, que é incrível. Porque aquilo, o destino do homem é exatamente esse, é se elevar. Então, assim, mesmo que esteja escuro, lembra, a escuridão não permanece o tempo todo, uma hora o sol vai nascer. Tenha um pouco de paciência, se trate com muito carinho e as coisas vão acontecer. Ok, acho que deu, né? Deu. Gente, toda terça e quinta, meio-dia, live aqui no Instagram. E depois as lives ficam salvas lá no canal do YouTube, porque é mais fácil de ver e achar por lá. Enfim, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Quem quiser ter a sua pergunta respondida pela Dani, manda mensagem, que a gente separa as perguntas para trazer aqui para a live. Manda mensagem ou para mim ou para a Dani.
que a gente traz aqui para poder te ajudar e ajudar quem estiver assistindo também, porque, enfim, o ser humano tem basicamente problemas muito parecidos, né? Então Tchau, é gente. isso, um beijo. Tchau.